meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar de Lote 36, que é o primeiro episódio, da série O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Esse episódio é dirigido pelo Guillermo Navarro, mas é uma adaptação de um conto do próprio del Toro. E a gente vai conhecer o Nick, que é um veterano de guerra, que participa de leilões de depósitos abandonados, E ele vai e compra o lote 36. E assim, logo no começo, quando a gente é apresentado a esse personagem, a gente rapidamente percebe que ele é um péssimo ser humano. Logo de cara, ele tá ouvindo um discurso, E esse discurso que ele tá ouvindo é de extrema direita. Enquanto ele escuta, ele vai concordando com tudo que ele tá ouvindo, o que já demonstra que ele é uma pessoa não muito boa. Ele é um veterano de guerra que acha que porque ele foi pra guerra e passou por situações muito difíceis lá, ele merece uma grande recompensa de toda a humanidade, sabe? E aí ele está isento de tudo. Ele pode tratar todo mundo mal, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é um veterano de guerra. E sabemos que não é assim. Ele é extremamente racista, tá? E ele não esconde isso. Ele é extremamente preconceituoso com o cara negro que ele encontra ali, no lugar onde ficam, os depósitos. E o próprio cara, ele dá dicas para ele dos melhores ou piores depósitos ali. E ele também é horrível com uma senhora, a Amélia, que é latina. Então, enfim, ele é racista e ele não esconde isso de ninguém. Apesar de ser um episódio que se passa muitos anos atrás, no século passado, e, enfim, na metade mais ou menos do século passado, é um episódio que traz debates extremamente atuais, assim, porque a gente vai ter nesse episódio uma relação com o nazismo. É um episódio de horror, claro, mas o horror, ele meio que se mistura. Ele tem um lado sobrenatural, mas ele também mostra um pouco do quanto existem horrores na nossa vida, no nosso dia a dia. Lote 36 é um episódio lento, Ele tem um tempo próprio, ele vai tomar realmente um longo tempo para que a gente conheça esse personagem, para apresentar esse personagem para o público e para a gente conseguir entender o quão desprezível esse homem é, porque a gente o tempo todo tá esperando ali que algo horrível aconteça. E de fato acontece. Só que quando a gente se depara com o mal, de fato, a gente já passou vários minutos aguentando o mal existente dentro daquele protagonista. Então acaba que tudo que acontece com ele, enfim, acaba sendo assim horrível, mas o público não necessariamente acaba sentindo empatia por aquele homem, porque ele realmente é uma pessoa desprezível. Mas vamos lá, Esse homem, o Nick, ele consegue comprar o lote, 36, e quando ele abre aquele depósito ali, ele começa a vasculhar as coisas e ele encontra alguns materiais de ocultismo, E aí você vai ter vários artigos, entre eles 3 livros. E aí ele vai mostrar essas coisas que ele achou para uma senhora que compra esse tipo de artigo e ela diz que vai chamar uma outra pessoa que na verdade é especialista no tipo de artigo que ele está mostrando para ela. E quando esse homem chega, ele analisa tudo, ele compra uma parte das coisas, mas diz que esses 3 livros seriam ainda mais valiosos se ele achasse o 4º volume. E aí ele vai junto com esse homem para o depósito e eles vão procurar esse bendito 4º volume. O Nick tá devendo a algumas pessoas perigosas e ele vendendo os 4 livros, ele consegue o dinheiro para pagar essas pessoas. Então ele vai a qualquer custo tentar encontrar esse livro. E enquanto ele e esse homem
vasculham, né, esse depósito, eles vão encontrando imagens e coisas que remetem ao nazismo. E mais, quanto mais ele vasculha, mais coisa ele encontra, até o ponto que ele encontra um demônio que foi conjurado por nazistas. Então, esse episódio o tempo todo tá falando mesmo dessa maldade sobrenatural e tal, mas também está falando da maldade humana e da maldade que existe nesses governos e nessas situações de extrema-direita, de nazismo, de fascismo. Pois é bem interessante que esse episódio tenha sido lançado recentemente, assim, nossa, bate direto, né, em coisas que a gente tá vendo na TV, em pessoas fazendo apologia a essa época, a esse discurso tão problemático dentro da nossa história humana, né? E aí, assim, quando esse personagem, né, que não escuta ninguém, porque o cara que foi pesquisar as coisas com ele, quando os dois encontram ali o demônio preso, né, eles estão vendo aquilo ali, o cara diz a ele, não passa, ele não escuta, passa pelo círculo, né, tem uma estrela de 5 pontas e um círculo por fora, ele desfaz o círculo, pega o livro e o que acontece? O demônio meio que se liberta e vai atrás dele, né? E aí no momento que ele tá ali encontrando a Amélia, que é a latina, que ele comprou o lote das coisas dela e ela só queria recuperar as fotos, coisas sentimentais, e ele foi extremamente grosso, ele não deu chance para ela falar, ele, enfim, foi uma pessoa bem horrível com ela. Ele pede para ela ajudar, ele implora para ela ajudar, ele grita com ela, ele tenta de todas as formas que ela ajude ele, e aí ela simplesmente não ajuda. Ela rebate ele, inclusive, com coisas que ele disse para ela. E aí esse final me faz pensar, né, que assim, existe um certo tipo de mensagem aí, né, nessa história e nesse final. Porque o Nick tá ali pedindo socorro à Amélia, né? E quando ela não ajuda ele, a gente pode pensar simplesmente assim, nossa, ela foi horrível. Não importa que ele tivesse sido uma pessoa horrível com ela, a gente não precisa ser igual. É verdade, mas ao mesmo tempo a gente tá lidando com uma pessoa racista, com uma pessoa horrível e que dissemina ódio por aí. E aí fica aquela pergunta, a gente deve ter empatia de fato por pessoas que se sentam à mesa com nazistas, por pessoas que se sentam à mesa com racistas? A gente deve ter empatia com quem faz tanto mal a outras pessoas ou não? Eu tenho a minha opinião e eu vou deixar que você pare, pense e tenha a sua. Mas eu acho que esse final traz um pouco desse questionamento. A gente deve ter empatia com pessoas horríveis, com pessoas que, enfim, disseminam discurso de ódio, disseminam discursos fascistas. Então eu acredito muito que é essa discussão que esse final traz pra gente, tá? E eu queria só trazer uma curiosidade, é que o protagonista do episódio, né, o Nick, ele é interpretado pelo ator Tim Blake Nelson, que inclusive esteve no elenco de Watchmen, uma série que também fala sobre fascismo. E uma curiosidade sobre ele é que os seus avós, eles conseguiram escapar dos nazistas, né, antes de Hitler começar a Segunda Guerra Mundial, logo antes de Hitler começar a Segunda Guerra Mundial. Então, esse ator tá ali interpretando alguém que flerta com o fascismo, mas ele tem um histórico totalmente antifascista, né, na sua vida, né? Então, é curioso, é interessante. Eu queria saber de você. Você tá assistindo, você assistiu o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, você viu o Lote 36, você quer que eu fale de outros episódios, né? É uma série de antologia, então cada episódio é diferente. Não esquece de conhecer o meu Apoia-se que tá aqui embaixo e curte esse vídeo, né? Tchau!